Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Estou iniciando a live. Iniciei 2 minutos antes para dar tempo de todo mundo ir entrando, inclusive a doutora Valéria. Hoje a live será sobre lidando com as emoções. A gente vai falar sobre os aspectos psicológicos, né, de ter uma doença autoimune. Vamos lá. Temos uma pessoa. Deixa eu acenar aqui. Vamos lá. Esperar todo mundo entrar. Hoje vocês não vão acreditar que meu celular parou de funcionar. Peraí. Cadê? Você tem que... Pera. Olá, Mayara. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se... Conectando. Oi, doutora Valéria. Oi, Oi, tudo bem? Peraí, deixa eu pôr tudo bem? Acho que eu vou pôr a câmera Eu não mais estou pra me trás. vendo. Eu tô cortando minha cabeça aqui. Não faça isso, Marília. Pronto. E aí, Eu não Valéria, estou tudo bem? vendo aqui. Tudo bem? Eu tenho que Você me me ver aqui ouvindo bem? embaixo? Não estou vendo. Estou ouvindo, mas não estou me vendo aqui embaixo. Eu acho que eu tenho que aparecer para mim ou não. Você tá com a câmera virada pra... Não, eu tô te vendo. É, eu estou só vendo você. Eu não me vejo. É assim mesmo? Não, você teria que aparecer embaixo. Você não tá aparecendo pra você? Eu não. Agora Ué, o você que que virou eu a tenho que câmera... fazer? Ih, você virou a câmera pro escritório. Ah, Vira pra você. espera. Isso, Virei, mas eu isso. não me vejo. Você tá com o celular de Deixa eu pé? entrar de novo. Tá, entra de Tô. novo. Entra de novo. Vou entrar de novo. Só um instantinho. Tá bom. Bom, oi pra todo mundo que tá aí. Boa tarde. A doutora Valéria vai entrar de novo, que a câmera dela não tá funcionando direito. Gente, hoje é o Dia Mundial da PTI, da conscientização em PTI. Hello, Connection World True. So, hello. Hoje é o Dia Mundial da PTI, da conscientização mundial da PTI. O dia, ele varia todo ano, né? Porque tem alguns pacientes que me perguntaram, não era dia 29, não era dia 30. Na verdade, o Dia Mundial da PTI é na última sexta-feira de setembro. Porque a gente pega a última semana, que tem a sexta-feira em setembro, e a gente faz a Semana Mundial da PTI. Então, é na última sexta-feira de setembro, o dia da PTI. Hoje é dia 25, então por isso que hoje acabou caindo no dia 25. Mas cada ano cai num dia, tá, gente? O importante é ser na última semana. Peraí que alguém me mandou alguma coisa aqui. What's up? WhatsApp. What is ITP? Tô me perguntando o que é PTI em inglês, hein? Eu não posso. I can talk in English because this Instagram it's from ITP group from Brazil, so I need to speak in Portuguese, ok? A doutora Valéria entrou. Deixa eu ver se consigo chamar a doutora Valéria. Vamos lá. Doutora Valéria, te mandei de novo a solicitação. A Monique falou, meu primo foi sepultado vítima de purpa. Sim, Monique, infelizmente muitos pacientes acabam morrendo de PTI. Muitos médicos também não falam que a PTI é uma doença grave que tem risco de morte, né? Dá para viver com PTI. Eu conheço pessoas de 80 anos com PTI, que elas viveram a vida inteira, inclusive nos anos 60 e 70, que não tinha tratamento. Mas a PTI pode levar a óbito, sim, se você tiver um AVC hemorrágico, né? Uma hemorragia séria, uma hemorragia grave.
acaba acontecendo mesmo. Ó, doutora Valéria, eu te mandei de novo a solicitação, você tem que dar ok na solicitação. Eu mandei de novo para você. Dá uma olhada se você consegue dar ok aí. Deixa eu ver aqui. Ó, te mandei novamente. Aqui tá falando que você não consegue participar. Ué, por que será? Deixa eu ver. Talvez seja a sua internet. Vamos lá. Vou tentar de novo. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Então, a PTI, como ela causa uma baixa muito repentina de plaquetas, né? Não existe um padrão para cair as plaquetas na PTI. Você pode estar com 100 mil hoje e estar com 10 mil amanhã. Ela dá uma baixa de plaqueta muito rápida, né? E cada paciente é um paciente, acontece de uma forma. Então, ela é uma doença grave. Né? Tem pacientes que não têm sintomas, né? Tem pacientes de PTI que não tem roxo, né? A história da Marcela hoje que ela compartilha com a gente. Ela também, a Mar não teve sintomas de PTI aparente, além do próprio exame que deu alterado, né? Tanto que pensaram que era leucemia, ela fez exame de leucemia e deu negativo. Mas tem pacientes que têm hemorragia interna. E é complicado porque a hemorragia interna ela está acontecendo e você não tá percebendo que ela tá acontecendo, sabe? E aí, quando você vai perceber, já tá um pouco tarde. Deixa eu ver aqui que a doutora Valéria não tá conseguindo. Peraí, doutora, eu vou tentar ver se eu consigo te puxar de novo. Mas é isso, assim, o que acontece na PTI pode ser isso mesmo. As pessoas, elas não têm noção que pode acontecer essa queda brusca de plaquetas. E que essa queda pode ocasionar uma hemorragia interna. E você não está sentindo a hemorragia acontecer, né? Você não está percebendo, né? Quando você vai para o pronto-socorro, pode ser tarde demais, né? Acontece isso mesmo. Peraí, doutora, tô vendo se aqui tá... Não sei. Aqui, para mim, tá parecendo que você tá aparecendo, mas vamos lá. Você mandou de novo, ó. Vou te aceitar de novo aqui. Aqui tá aparecendo para mim que você tá... Ó, aqui tá... Vamos lá. Aqui apareceu para mim que você está aguardando resposta. Conectando. Acho que agora vai, hein? Ah, agora foi. Pronto. Foi, eu tô Sabe o que eu achei que aparecendo. era? Tudo Eu bem. acho... Eu abri o outro celular. Vou te contar rapidinho para todo mundo o que aconteceu. Meu celular parou de carregar hoje. É que eu não me vejo, mas eu vou ficar sem me ver. Tudo bem, eu tô vendo só você. Você não Tá está se tudo ótimo. vendo? Ah, mas tudo bem. Mas não tem problema, não tem Tá. problema. Eu me vejo todo dia. Mas você tá linda. Obrigada, Você olha a sabe que eu amo cor. esse seu cabelo, né? Já falei, agora eu vou falar publicamente pro mundo inteiro. O cabelo dela é incrível. Assumindo os brancos, Eu grisalhos, tô de muito azul. bem. Eu tô de azul. Azul meio Linda roxo, né? E tem de e roxo. inovadora. Inovador. Então, doutora Vara, estava explicando para o pessoal, porque uma seguidora acabou de contar aqui, né, que o primo dela faleceu de PTI. E a PTI é uma doença silenciosa, né, como a gente já conversou. E as pessoas acabam não chegando a elas a informação de que a PTI pode matar. Como qualquer doença, na realidade, em certa Sim. gravidade, pode levar a óbito, né? Até um diabetes pode matar. Qualquer doença numa certa gravidade pode levar a óbito. E então o paciente de PTI às vezes não se prepara para essa montanha-russa de emoções, que acontece mesmo, principalmente se você toma um medicamento que altera seus hormônios, como é o caso dos corticoides, né? Que altera o seu humor. Então, eu queria começar conversando com você. Primeiro, eu quero que você se apresente. Eu conheço tudo sobre você, mas vamos falando quem é você, quem é a doutora Valéria? Então, sou Valéria Sica Coy Prado, psicóloga, 31 anos de experiência, trabalhei já em escola, mas meu forte é em clínica, né? Atendimento clínico, e atendo crianças, adultos, adolescentes, porque o ser humano é o que importa, né? Claro que a gente vai se especializando em algumas áreas, algumas faixas etárias, mas o olhar, ele sempre tem que ser para o humano, para aquilo que a pessoa traz e tem um significado para ela, né? E tenho a grata honra de estar aqui com você, né, Marília? Porque você falou que me conhece, eu também te conheço, um grande carinho, eu sei tua trajetória com a doença
e com a tua existência, né? É E verdade. todos que estão aqui ouvindo, né? Todo mundo acho que querendo entender um pouquinho também, um pouco mais o que é a PTI, ou tentando conhecer o que é, né? Sim. Enfim, é isso. E estou muito honrada de estar aqui, especialmente hoje, né? Hoje é o Dia Mundial, eu escolhi, né? O Dia Mundial, eu falei, vamos falar das emoções, porque a PTI, um dos sintomas que a PTI traz, que alguns pacientes não sabem, nem os médicos mesmo passam isso, é a fadiga. A PTI, ela causa fadiga, porque quando você está com a plaqueta baixa, você tem a fadiga física, aquele cansaço, aquela falta de vontade de levantar da cama mesmo, né? E aí, imagina uma fadiga causada pela medicação e pela plaqueta baixa junto com o emocional. Então, Sim. por isso que eu acho muito importante a gente falar do emocional. E antes de eu entrar, você explicou o que é a PTI? Eu expliquei, mas eu vou Tá. retomar. A PTI é a púrpura trombocitopênica idiopática. Ela é uma doença autoimune, ela é uma doença rara e é uma doença grave, né? Por conta de poder levar a óbito. É uma doença onde o sistema imunológico ataca as plaquetas do nosso sangue. E as plaquetas são responsáveis pela nossa coagulação. Então, a partir do momento que a gente tem as plaquetas em baixo nível, nós podemos ter hemorragias internas, hemorragia nasal, hemorragia pela boca, pelos olhos. As mulheres podem ter menstruação acelerada, em grande volume, fora hemorragias internas e o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é, de todos os sintomas da PTI, o mais grave. Então, a gente, nesse sentido, a PTI lidar com a PTI torna um fator estressante agregado, entendeu? Porque além de você ter uma doença grave, uma doença hemorrágica, que é uma doença assim, as outras pessoas não sabem que você está doente, a não ser que você esteja com as manchas roxas no corpo, mas não é todo paciente que tem, né? Mas você sabe porque você está sangrando, né? Você está percebendo o sangue sair. A gente, por mais que a gente tente disfarçar, nós sabemos. Além de todos esses fatores, tem o fator emocional, que a gente tem que lidar com essa inconstante da doença, porque uma hora você está com a plaqueta alta, outra hora você está com a plaqueta baixa. Essa montanha-russa pira mesmo a cabeça, assim. E os pacientes não sabem da fadiga. E eu acho que a fadiga física, combinada com os problemas emocionais, acabam trazendo uma dificuldade maior para lidar com a PTI. Assim, experiência É. minha mesmo. E até eu perguntei se você falou, porque quanto mais falarmos da PTI, mais as pessoas conhecerão, e mesmo a área médica a gente entende que não é tão conhecido, né? Sim, Pelo menos sim. é alguma coisa que a gente precisa sempre colocar em todas as áreas e falar cada vez mais o que é. Especialmente no dia de conscientização, né? E essa Sim. fadiga, é interessante a gente falar da fadiga no momento que estamos todos fadigados com uma quarentena também, né? Sim. E é interessante, acho que você está falando uma coisa legal para a gente discutir. Eu queria falar um pouquinho do impacto que é receber o diagnóstico, porque também é uma fadiga, né? É. Você se vê jogado ali para buscar um diagnóstico, uma doença que, pelo que eu entendo, é encontrada por exclusão, não é isso? É por Você não tem de exclusão. cara que é uma PT, é por exclusão. Então, imagina quanto que você tem que caminhar para chegar no diagnóstico, depois um tratamento. Isso já desorganiza tudo, isso já é estressor, e a família toda ela vai viver esse impacto. E E só como é mais que um faz, adendo, né? só um adendo. Sim, É por exclusão, e uma das doenças que pode ser, que eles sempre desconfiam, é a leucemia, que também é uma doença olha gravíssima, é um só. câncer no sangue. Então, comigo foi Sim. assim, né? O médico falou: ou você tem leucemia, assim, na lata, porque eu também, você me conhece, né? Eu já falei pra ele, fala logo. Não, não dora a pílula, eu quero saber. Ele falou, ou você tem leucemia, ou você tem outra doença que tem um nome enorme. Ele falou bem assim, o nome é enorme. E aí ele falou o nome púrpura trombocitopênica idiopática. Mas, ele falou, mas vamos investigar se é a leucemia. Se não for, é a outra doença. Então, assim, você já chega numa bifurcação, ou lúpus, ou a PTI. É uma bifurcação que já te deixa completamente pirada, assim, falando bem em português claro. E aí vem a confirmação do diagnóstico. E aí, faz o que com o emocional que já está todo virado, né?
vai tentar descobrir formas de encarar a doença e de encarar clinicamente a doença com os tratamentos e emocionalmente tentar buscar suportes. E aí cada família, eu falo família porque você não passa por uma PTI, nenhuma doença você passa sozinho. Você sempre está num contexto, mesmo que você não tenha uma família, você tem amigos, você tem que ter uma rede de suporte, né? Sim. E aí como é que faz? Ah, vamos então listar o que que faz? Não, né? Vamos listar que tipo de tratamento faz? Não, né? Você vai ter que ver caso a caso. E o Caso a mais caso. importante é caso a caso. E quando a gente fala de emocional, eu fiquei pensando, né? Bom, o que que a gente fala de como lidar com as emoções? Não fala. Dá uma regra? Não faz. Vamos falar das emoções. Não E fala. falar das emoções, não fala, né? Não se fala das emoções, a gente vai começar a falar da doença, a gente vai começar a falar dos tratamentos, vai falar dos remédios, mas do que eu sinto frente à doença, frente aos riscos, frente à questão da vida e da morte. Porque quando você pega um diagnóstico PT ou qualquer outro que tem uma doença realmente grave, né, com tratamento que é para sempre, né, você fica com essa questão existencial. E aí tudo que fica na cabeça de cada um dessa família, né, fica onde? Guardado. E aí a gente usa a doença sempre para falar. Por isso que a gente tem que tentar buscar o que está abaixo disso, né? Claro que você tem que falar da doença, falar dos tratamentos, falar do que você está fazendo, mas tentar se resgatar no sentido emocional. E a gente não tem esse tratamento no dia a dia normal, né? Não tem. Comum. Né? A gente não nasce e a gente vai olhando o que sentimos no contexto, né? Da É família, da verdade. sociedade. E a PTI, por ser uma doença autoimune, tem esse fundo emocional. A gente sabe, a PTI não tem uma causa definida, não se descobriu ainda. A gente sabe que tem um antígeno Uhum, que destrói a plaqueta, mas a gente não sabe qual é, se é genético ou não, que nem. Até hoje sabemos que não é uma doença genética, mas eu não posso afirmar isso categoricamente, porque a ciência não descobriu. Ela pode, daqui a 20 anos, descobrir que é genético, entendeu? uhum. Então é uma coisa bem sombria, assim, que ainda está se descobrindo. E a gente sabe o quê? Que toda doença autoimune tem um fundo emocional. Porque um emocional descompensado descompensa Vai todo o seu acelerar, sistema sim. imunológico, e o seu sistema imunológico descompensado pode levar a ativar a PTI que você já tinha E lá ao dentro de contrário você. também, né, Marília? Porque Sim, às vezes você tá com a PTI e ela tá ativa e emocionalmente você vai ficar desorganizado, porque não dá para separar. Essa é a não, grande questão, é uma é, encruzilhada, né? A gente, quando fala assim, algumas doenças se comprova que são genéticas ou hereditárias, né? Ou mesmo sim, causadas pelo ambiente, enfim. Mas a gente não pode separar o que é o ser humano como um todo, né? exato. Então, lidar também com as emoções é importante. E lidar com as emoções é poder você buscar espaços para isso e com pessoas que te ouçam e você aberto para dividir isso com as pessoas, né? Mas é bem complicado, né? É bem complicado. Porque buscar causa, então eu fiquei com a PT e depois eu fiquei triste, eu não fiquei bem, ou ao contrário, eu desencadeei, aí cai na causa da culpa, né? Da culpa, era isso Porque, que eu ia te perguntar. porque Porque os a gente fala pacientes, assim, eles ó, têm muito essa culpa. eu tenho, a pessoa tem, né, PTI, ela deu crise, e aí ela começa, até aquilo que a gente conversou, né, rememorar tudo que ela fez porque ela Do quer descobrir o dia. que desencadeou. É, E isso é impossível, eu acho que é impossível a gente buscar um ponto exato que causou. E aí a pessoa se põe como totalmente responsável e culpada junto. sim. Culpada, porque assim, a doença, socialmente, ela vem carregada de uma tarja de culpa. A maioria das doenças. E quando a gente fala que é desencadeada pelo fator emocional, a culpa triplica. É, Porque o emocional de ninguém é estável como uma rocha. Se for, não é pessoa. Né? Então a gente tem né? é Você verdade. pode olhar a pessoa, mas olha essa pessoa, idealização, porque todo mundo tem seus altos e baixos e cada um lida diferente. Alguns nós, A própria Gisele Bündchen escreveu um livro sobre depressão que ela teve, né?
Se a própria Gisele Bündchen, naquela idealização de vida que todo mundo faz dela, teve depressão, não dá para separar. É o que você falou, nós somos completos, e eu acho que também Sim. a questão da culpa, eu acho que vem de dentro para fora, é uma culpa, e de fora para dentro, eu acho que a culpa é um pouco diferente. Não sei se você entende isso, mas eu sinto que a culpa dos outros para nós é no sentido, você não cuidou da sua saúde. Quando, na realidade, a maioria dos pacientes de PTI descobriram a PTI exatamente por estarem cuidando da saúde, fazendo exames e tudo, entendeu? Então, eu acho que essa culpa é uma culpa errônea da sociedade, né? De achar que a paciente ficou doente porque não se cuidou, quando não é verdade, né? Na verdade, por se cuidar, nós ficamos doentes, né? Porque a gente descobriu, através de exames, acompanhamento todo ano, que tínhamos algo errado ali, né? E aí veio o diagnóstico. Então, mas existem essas duas culpas, a externa e a interna. Infelizmente. Sim, sim. E elas se misturam. Então, quando se fala assim, não, você não pode ficar alterado que você vai desencadear a PTI, né? E aí, de repente, E aí, oi? Né? Como assim? Então, assim, tá, a gente pode fazer algumas coisas, e aí cada pessoa vai descobrir, né? Tanto nas questões físicas, nas questões de lazer e a psicológica. Eu não consigo imaginar não fazer o acompanhamento psicológico quando tem tantas questões envolvidas, especialmente a questão da como um todo, né? E a saúde e a morte. Eu estou usando isso porque quando você fala em sangrar, e você sempre fala isso, a gente sangra, né? Gente, pesado. Então a gente vai fazer de conta que ali tem tranquilidade? Não tem. Não E tem. trabalhar isso é importante, né? Principalmente, assim, Valéria, principalmente quando o caso é de uma criança com PTI e a mãe cuida, entendeu? Sim. Nesse caso, eu acho que o psicológico familiar da criança e o da mãe deve se juntar e confundir tudo, porque você imagina você ter um filho e de manhã você vai acordar seu filho para ir para a escola e ele está todo sangrando. Porque isso acontece, né? Vários pacientes escrevem aqui, principalmente a Silvana, com o Isaac, acontece muito isso com ela e com o Isaac. Então, assim, essa questão da mãe de lidar com a doença do filho, é uma doença que tem o sangue, porque é o que você falou, o sangue ele é sinal de vida e morte, é uma coisa bem palpável, né? Eu acho que é muito difícil, é muito difícil. E aí falando da criança, né, até você pegar esse diagnóstico e a família fica impactada, né, e a gente sempre olha só a questão clínica, que tratamento, né, qual a doença, que tratamento, e aí assim, onde fica o apoio emocional, que é o psicólogo, né? Então, onde entra o psicólogo? Infelizmente, a gente não tem um acesso, nem todo mundo tem acesso ao psicólogo, né? A gente tem, felizmente, o SUS lutando aí para permanecer em pé, né? E mesmo ele não dando conta de tudo que ele precisa, o SUS, ele está aí. Então, a gente tem no sistema público psicólogos, né? Que aí você tem que procurar a unidade básica para ver onde que vai ter o atendimento, e é um recurso, né? Eu sei que alguns hospitais, eles oferecem um suporte psicológico, mas geralmente é acionado pelo paciente, porque às vezes o próprio contexto hospitalar ali, ele não percebe, né? Porque na verdade, eu creio que todo mundo teria que ter um acolhimento, especialmente no momento de fragilidade, né? Mas cabe, né? Eu acho que em geral os hospitais têm, é importante solicitar isso, né? A quem está cuidando de quem tem, né? A PT ou quem tem outra doença. E tem que buscar. E não é tão inacessível, porque você pode acessar profissionais e conversar, né, sobre atendimento, valores, que forma pode ser feita, e buscar esse apoio. Porque, como a gente está falando de emocional, e a gente está falando de coisas que não são concretas, dali, no palpável, parece que pode ficar para depois. Então, essa mãe acorda de manhã, vai chamar o filho, e ele está sangrando. Gente, o que mobiliza isso? E essa mãe precisa se estruturar, claro que ela vai buscar os recursos dela, mas se ela tem um suporte psicológico, ela vai organizar melhor para dar uma assistência para essa criança, até para não alarmá-la, até para ela conseguir ter a conduta que ela precisa ter, né? Então a gente está falando de emoção, não só de quem tem PTI, mesmo sendo de criança, a gente está falando da família, está falando de todo mundo.
Eu E a tive gente é uma essa sociedade que sorte. engole a gente nesse. Eu tive Só essa terminar essa sorte, questão. Val. Eu tive essa sorte Sim. porque eu fiquei internada na Santa Casa, que é do SUS, mas a Santa Casa é um hospital com uma mantenedora, né? É uma estrutura diferente, não é um hospital 100% público, ele tem um... Eu fiquei na parte pública, mas ele tem uma parte privada, e é um hospital escola, né? Então eu tive essa sorte, por Uhum. ser um hospital escola, de ter acompanhamento psicológico enquanto eu estava internada. Então, eu estava internada e uma vez por semana ia uma aluna, né, uma aluna de psicologia do último ano, né, que estava naquela transição de estágio para formação. Ela ia no meu quarto, onde eu estava na enfermaria, na minha cama lá, sentava comigo, ela ficava 1 hora tratando disso comigo e partiu da minha médica. Na época, a minha médica falou: você quer um apoio psicológico? Porque ela via que eu chorava Uhum. muito. Aí ela falou assim: eu acho que você precisa de uma psicóloga. E aí ela foi atrás e viu que no hospital tinha, pelo SUS, né? Mas Olha, ela então. não passava com todo mundo, ela passava comigo, entendeu? Não sei se todos os pacientes sabiam que ela estava lá disponível, que o SUS mantém essa pessoa ali, porque é um estudante, né? Ganha bolsa, é outro sistema de pagamento, mas é uma pessoa completamente capaz de te atender. Ela está no último semestre. Não custa solicitar, né? Em todo caso, é bem complicado mesmo, né? E a terapia vai dando esse suporte. Sim, sim. Então, Mas aí, quando eu voltando à saí do questão. sistema, quando eu saí da internação, já não tinha mais esse suporte. Entendeu? Mas depois Aí você eu teria procurou, que. não foi? Eu fui procurar. Eu tive que ir procurar. Não tinha mais lá. Aí é isso que Sim. talvez aconteça. Talvez quando está internado, talvez o paciente tenha acesso, principalmente se for um hospital universitário, por questões de ter os alunos ali estudando, e eles querem trabalhar, né? Quem está estudando no último ano, Porque, infelizmente, a gente ainda não consegue ter a saúde global, né? Porque a saúde não é só saúde física, ela sim, é saúde física, emocional e social, né? Engloba tudo. Então, se essa parte emocional ela não é considerada, ela é excluída, e geralmente né? E hoje, felizmente, a gente tem uma entrada, né? No momento que a gente entende que o emocional precisa ser cuidado, não é só das coisas típicas materiais, né? Concretas, né? concretos, né? Concretas, né? Eu tô falando concreto por quê? Porque quando a gente fala de emocional, parece que é bobeira. Eu tenho muita resistência, eu vejo muita resistência, não eu, né? Eu não tenho resistência nesse sentido, talvez outras. Mas assim, de o quanto as pessoas não falam do que elas sentem, é o que elas sentem, né? Por quê? Porque o outro, quando ouve, às vezes também não aguenta. É Então, verdade. assim, se tem. A gente falou de mãe, né? Vamos falar da mãe que tem um filho com PTI, uma filha com PTI. Gente, é desorganizador demais. Pela impotência, que eu imagino que você sinta. Eu tive um filho com câncer quando ele tinha 12 anos, ele superou, ele tá bem. Mas, assim, a impotência, eu falo por mim. Eu não sei se tem nem. Eu tô imaginando, eu tô me pondo igual, né, nesse sentido. Sim. A impotência é enorme, porque você não sabe bem o que fazer e você começa a trabalhar em cima disso, né? Então, trabalhar essa questão da impotência, ela é importante, porque você tem que ter limites. E além de Isso que você você falou buscar a é parte muito clínica, você importante. tem que começar a ver qual que é o É, limite dessa criança, porque às vezes essa criança que está precisando desse suporte, né? Ela é uma criança mais introvertida, por exemplo, e a família não é. Aí a família vai nos lugares e começa a contar, contar, contar. Tá, legal, eu falei que a gente precisa falar, mas precisa ver como e onde. Então, assim, você vai falar sobre aquilo que a família está vivendo, a criança está vivendo, mas se aquilo constrange a criança ou é muito pesado para ela, para ser falado explicitamente, exposta, é melhor segurar e não fazer isso expondo a criança. Tem crianças que se sentem bem. Por exemplo, meu filho, ele adorava. A gente falava do câncer, a gente falava do tratamento. As pessoas foram, a gente criou uma rede de apoio, foi muito legal. Mas esse meu filho é mais extrovertido. Se fosse mais introvertido, seria exposição. Então a gente tem que cuidar da gente como mãe, então a mãe, o pai, a família, e ver o que essa criança precisa. E voltando ao psicológico, né? Precisa acolher. E acolher não é falar assim, o psicológico é o acolher e o buscar. Não é assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Porque as pessoas distorcem um pouquinho, né?
o que que é esse apoio psicológico? É o espaço inicial para você se colocar e viver emoções que você não pode no dia a dia. Porque eu estou pensando assim, né, Marília? Eu estou com PTI ou eu tenho meu filho, meu irmão, meu marido, alguém com essa questão. Eu quero chorar. Sim. Eu estou desesperada. Eu quero chorar, por exemplo. O que que acontece quando, em geral, as pessoas vêm alto a chorar? Não Não chora, vai chora. passar. Do céu, pega a água, engole, igual água. Toma aí. Toma água com açúcar, né? Tudo bem, eu acho que em alguns momentos você até precisa acalmar um pouquinho, mas você precisa ter um espaço do choro, você precisa ter um espaço de falar a tua revolta às vezes, você precisa ter esse espaço para poder reorganizar, se centrar, para poder seguir, porque o trajeto é longo, né? É Vocês longo. estão vivendo isso, né? Quem está aí tem, e tem isso em Quando a doença é família, crônica, não é tem prazo de longo. validade. Tem gente que fica 5, 10, 15, 20 anos com a PTI. Conheço pacientes de 60 anos que têm PTI. Antes mesmo de eu nascer, já tinha um PTI. Não tem assim, um final, né? É uma doença que você Então, convive. cuidar da emoção, como a gente se propôs a falar aqui, cuidar, não é você ter regras, é você começar a se conhecer, você elaborar isso, e elaborar de várias formas, né? Você tem várias formas, e a psicológica ela é importante também. Eu não sei se fica claro o que eu tô Não, falando, fica Marília. assim, fica assim. Eu ia te perguntar sobre o homem com PTI, porque a gente tem pacientes, claro, o índice é menor, né? A É, PTI não há uma mais em explicação mulheres, concreta, mas né? ela acontece mais em mulheres do que em homens. Em cada 10 pacientes, 8 são mulheres, 2 são homens. Mas quando é criança e adolescente, é 50-50, tanto homem quanto mulher. Só na idade mais adulta que diminui essa diferença. Então, assim, quando um homem tem PTI, eu sou mulher, né? Mas eu imagino pelos relatos que eles me contam, né? Tem alguns pacientes que conversam comigo aqui via inbox, mandam mensagem. Quando é homem, eu acho que deve ser muito complicado, porque a gente, como mulher, o sangramento é uma coisa que a gente se acostumou desde nova. Até, A gente sabe lidar com sangue desde os 10, 15 anos. É uma coisa que a gente já se acostumou. Agora, um homem adulto que nunca teve contato diretamente com o seu próprio sangue nesse sentido e começa a sangrar, eu imagino que o emocional deve ficar muito abalado, porque eles não tiveram essa preparação, vamos dizer assim, né? Anterior a interessante, né? Você está falando, as mulheres estão acostumadas porque elas menstruam e a menstruam. gente lida Lida com mensalmente sangue com a mensalmente. menstruação, A com gente não sangue. desmaia vendo sangue, né? A gente já tá meio que acostumada ali, né? Os homens não. Eu conheço muitos homens que desmaiam vendo sangue. Então você imagina ele acordar de manhã e fazer a barba, se cortar. E quando você se corta e tem PTI, a plaqueta tá baixa, não para. Você pode pôr Pois muito é. esparadrapo ali que não para. Eu imagino que é uma situação muito diferente, porque eles não têm esse conhecimento prévio do sangramento, né? Que a gente já vem assim, naturalmente na vida para nós. Mas eu acho que tem mais que o sangue. Eu acho que tem assim, como é que o homem lida com a fragilidade dele quando o homem também é exigido a não ser frágil, quando o Sim, homem também é exigido a ser forte, quando o homem, né? E a gente está falando também assim de uma sociedade onde as emoções têm que ser embutidas. A gente não pode falar sobre as coisas. E o que a gente está dizendo aqui, a gente precisa falar. Mas não é nessa sair falando qualquer coisa para todo mundo. A gente precisa ter a medicina. Se eu falar, tá falando para falar, não é isso. A gente precisa saber para quem falar, mas a gente precisa aprender a falar. E precisa ensinar o outro a ouvir, porque as pessoas, elas ficam tão agoniadas, né? Quando elas ouvem alguma coisa, elas não sabem o que fazer com aquilo. Então, assim, eu vou voltar à questão do homem. Então, assim, poxa, se tá tendo alguém ali que tá sofrendo, ouve, acolhe, só. Só. Porque geralmente as pessoas vêm com orientações. Ah, mas você foi então ao médico? Ah, mas você será que é tomou isso chá? mesmo? Você tomou chá? Você toma, é legal, tá bom, a pessoa vai dar dica, quer ajudar, mas às vezes a melhor ajuda é a escuta. E a curiosidade verdadeira. Poxa, mas é sério que de manhã aconteceu isso? Me conta melhor, como é que foi? Ouve, acolhe. Se a gente tivesse isso socialmente, entender a dor do outro, a gente não precisaria ter tanto desgaste, né? E tentar fazer um mundo mais humano, que é isso que a gente está precisando, né? Sim, Então, o que eu estou sim. dizendo aqui é básico, vamos ouvir o outro.
Mas voltando à questão do homem, então o homem também é muito exigido, tanto quanto a mulher, todos nós somos, né? E todas as Claro. sexualidades são muito Sim, exigidas, né? Homens, mulheres e todas as sexualidades possíveis. Mas o homem, então, ele não pode lidar com o limite, né? Ainda mais com o limite físico que a PTI traz. era isso que eu ia falar. E aí, Algumas imagina questões buscar do o dia a entendimento dia. psicológico, e a gente estava falando em entendimento psicológico, falando em mães, em mulheres, e então, imagina homens buscando atendimento psicológico, né? Também é outra questão, né? Também é importante, porque isso não é sinal de fraqueza. Buscar Não, apoio, suporte emocional, é sinal que você vai aguentar se olhar e se reorganizar em cima das suas dores e das suas felicidades. Né? Então é um processo complexo, né? Você melhor que eu deve saber, então, você está contando a experiência de que homens se procuram, né, no sim, chat, eles mensagens, procuram para e eles desabafar. não se expõem. Não, Mas uma pergunta, eles se expõem? Não. não, Porque o homem eles só embutido. falam para mim. Então, olha que Eles só- interessante, a mulher, de alguma forma, isso não é regra, né, gente? Eu não gosto de regra, né? Não, não, não é, sim. nem Eu sei vejo. o que você. Em geral, você entende, né? Em geral, a mulher troca, né? Uma fala A, outra fala B, depois ela só fala B, C, Sim, D e vai até o Z. Mas a mulher ela vai fluindo no verbal e no mostrar. O homem, geralmente, ele não é ele, eu ia falar educado, mas não é questão de educação, né? Para o homem não é muito possível ele se expressar, né? E para ele começar a fazer isso, ele tem que se superar, né? Ele tem que começar a quebrar conceitos esperar. a maioria dos homens que vêm conversar comigo, eles falam mais das questões práticas do dia a dia. Poxa, mas eu trabalho com levantamento de peso, eu trabalho com caminhoneiro, alguma coisa assim. Eu não vou mais poder fazer isso, entendeu? Então são as limitações físicas que Limite. começam a gerar frustrações neles, né? Não é tanto a E aí se questão de embute. Então, e de novo emocional. Como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com o seu limite como homem, como mulher, né? Quando a própria doença te limita e você tem um controle mínimo, né? Você tem o controle de buscar ajuda com a medicação, o acompanhamento médico, mas o controle de evitar é difícil, você é difícil. não tem como, não é isso? Então, aonde que é o limite de cada pessoa quando vem uma doença autoimune, a PTI, né, é uma delas, e o que você faz? Né? Então, a primeira Eu coisa, acho que é acho que assim, eu primeiro o acho impacto. Eu acho que é lidar um pouco com as expectativas e as frustrações. Eu aprendi, assim, para lidar com o meu emocional, a diminuir minhas expectativas, tornar minhas expectativas um pouco mais perto da realidade do que da. É, e antes Sabe? disso, você tem que entender o que você está vivendo, né? O É, que você é, quer e até onde você pode chegar. O problema é que até onde você pode chegar é pouco pra gente, ainda mais quando tem uma doença. E a doença sim, é complicada. O que você faz com o teu filho quando você vê ali uma situação que você tem um limite, que a medicina tem um limite, e você vai ter que lidar com aquela situação. E vai ter que estar lá fazendo. E se você não tem uma ajuda, um suporte emocional para isso, aquilo fica 1000 vezes pior. De novo, eu sei que nem todo mundo consegue acessar psicólogos, mas não. é importante buscar dentro do possível. Eu Né? ia te perguntar. Mas é uma busca de suporte, porque o que acontece? Geralmente fica só no prático, que já é puxado. Sim. Eu ia te Né? perguntar, além do atendimento psicológico do SUS, que você falou na rede, existem também, eu sei que aqui em São Paulo tem, mas acho que em outras cidades do país devem haver também, aqueles atendimentos nas universidades, né? Aqueles pequenos núcleos de psicologia, Tem, que é mais Tem, acessível, né? faculdades que tem, sim, todas as faculdades que têm psicologia ou outras áreas, né, e cada área vai oferecer, tem os estágios supervisionados que a gente faz no último ano, os cursos de pós-graduação também, então você pode procurar faculdade, universidades que tenham curso ou a pós-graduação em psicologia e faz inscrição, e aí eles chamam. Atualmente, eu entendo que a maior parte está fazendo online, né, mesmo porque a gente Tá, está ainda mantendo tá. felizmente, a gente está mantendo e tem o recurso online para manter a quarentena, que ainda é necessária, né? Ainda Então, bem. você lembrou bem.
tem que buscar, quer dizer, mais um trabalho, mas precisa. Porque geralmente, quando a pessoa vem para terapia, ela vem na urgência, né? Infelizmente, ela vem na urgência. E depois aquilo vira uma coisa legal, Sim. porque ela se organiza e ela vai trabalhar outras coisas bacanas, não é só na dor, né? Mas ela já tem que correr tanto atrás do diagnóstico, do tratamento, recursos, remédio, que infelizmente às vezes tem que entrar com processos, né, para conseguir o remédio da rede pública, que infelizmente não abarca a todos, né, e a gente tem que fazer valer e manter, né, esse serviço que ainda hoje a gente tem, né, você Graças a sabe Deus. bem da sua luta, graças a Deus, e mantemos, graças à luta que tem que ser mantida, de fazer manter os serviços, e isso que é um direito social, né? Mas é difícil, aí pensar no psicológico fica em segundo plano. Não pode, não deveria. Eu ia te falar um negócio que eu achei. Agora que a gente começou a conversa e chegou nesse ponto, eu me lembrei. A gente tem o protocolo de diretrizes terapêuticas da PTI, que é do Ministério da Saúde, para aplicação no SUS, né? E aí, nesse protocolo, ele resume rapidamente o que é a doença em 2, 3 páginas e quais os tratamentos que devem ser usados, numa ordem, né, até cronológica. Se esse não funcionar, vai para o próximo e tudo tal. E ele trata toda a questão de internação, quando internar o paciente, qual a dose do remédio, quando é criança, quando é gestante, quando é lactante. O protocolo é bem completo, acho que ele tem umas 30 páginas, é bem completo. Em nenhum momento fala para procurar inserir um psicólogo ou um psiquiatra no tratamento. E é uma coisa, sei lá, juro para você, era um parágrafo que eles escrevessem lá, a gente teria esse embasamento para ir atrás, né? Na rede, mas é o que você falou, não tem o olhar do todo, né? Do Da todo. multidisciplinaridade, né? Exatamente. E não é só nesse protocolo, acho que em geral é bem difícil, acho que a Geral, psicologia ela tem caminhado lutando muito para estar presente nas grandes decisões, né, todas, né, porque esse olhar de como as coisas fluem é importante, e é triste, né, é triste quando você fala para alguém assim, poxa, né, vá procurar um psicólogo, né, as pessoas, tem gente que se ofende, né, que então a ofende, pessoa já está fragilizada, eu Eu fico falo para todo mundo procurar um psicólogo. Eu falo para todo mundo. Todo mundo que eu conheço, eu falo, gente, vai fazer terapia, que é a melhor eu coisa do sei, mundo. mas é complicado, porque geralmente está associado à incapacidade, não é. Não É é. suporte. É Terapia é suporte. entendimento também. Às vezes, vê se você concorda comigo, Valéria. Às vezes, assim, a gente tem um sentimento dentro da gente, a gente tem aquela emoção, né, dentro da gente, que a gente é leigo, a gente não tá entendendo de onde está vindo. A gente não entende. Mas a gente está sentindo, tá doendo, a gente chora. E aí, quando você vai até o psicólogo e explana aquilo, e parece que você dá um nó na mão dele, ele pega o nó e faz assim, né? Desfaz nó. E aí você entende com clareza, nossa, é daí que tá vindo essa dor. Ah, agora eu entendi. E eu acho, minha experiência própria, quando você entende de onde a dor vem, ela diminui. Não tô falando que ela some, porque não é assim a vida, né? Não é um pó mágico. É. Mas ela alivia, porque você entende. Porque eu acho que a angústia É de que você. muita gente é não entender, né? Então, não é só a compreensão, é vivenciar aquilo que você está sentindo e nem sempre a gente entra em contato com o que sente realmente. Às vezes a gente só vai entrar em contato ensinando um trabalho psicológico, ou de fala, ou de alguns exercícios, aí cada profissional tem sua técnica. Sabe aquela história de você assistir um filme e de repente você se pega rindo ou chorando? E a gente não entrou no filme para isso, quando vemos a Flora. A terapia é um pouquinho isso. Você vai, aí a coisa vem, aparece. E você se leva, né? E aparece. Isso não é intelectual, é outra coisa. Senão a gente pega um livro, lê e fala, tá aqui, ó, é isso que eu sinto, né? Não é. E aí trata a si mesmo, né? Terapeuticamente é isso. E aí uma coisa que a gente precisa falar, né? A gente tá falando tanto de emoção, de sentimento, o que faz, é uma confusão, né? Porque é muita coisa. E a gente tá falando aqui, olha, a gente não é educado a olhar para o que sente. Felizmente, nos últimos anos, eu acho que esse olhar melhorou bastante. Melhorou. Se fala mais sobre as coisas, né? Os psicólogos estão se colocando, as pessoas estão falando das suas dores.
A gente tem o Setembro Amarelo, né, falando sobre prevenção e pós-venção de suicídio. Esse Então, a mês gente é o mês mais importante do ano. É o todos Setembro são, Rosa, é que agora é Setembro Amarelo. intenso. É colorido, né? A Colorido. vida é colorida, né? Mas, então, falando disso, né? E aí a gente fala em depressão associada, então, à PTI, né? Ou a outras doenças, né? Eu sei que aqui é um programa que a gente está puxando para a PTI, mas a gente está falando de que qualquer doença que desorganiza a ponto Sim. da pessoa começar a pensar em vida e morte, e isso fica difícil, né? E a gente sabe que aquela história, o ovo ou a galinha, o que causa o quê? Não é isso, né? A gente tem que ver o que faz com a situação posta. Ah, então você tem PT e vai ter depressão. Não, não é assim. Ah, você tem depressão, você vai desenvolver não sei o quê. Gente, isso aí é um simplismo, não é assim. Não é assim. Por isso cada um tem que buscar o que é o seu, o que é teu. Mas a associação de alguma doença autoimune com a depressão, ela é super, hiper complicada por vários motivos, e um dos mais graves é que quando a pessoa está deprimida, ela está desanimada, e ela também não adere mais aos tratamentos. E aí Acontece. ela não tem ânimo de procurar, e às vezes a família Não, eu pode, tenho muito ela paciente que eu pode conheço procurar, e que ela não parou. consegue sair É. daquilo. Tem paciente que parou o tratamento. Ah, faz 5 anos que eu faço tratamento, minha plaqueta não sobe, então eu desisti. E não é, sabe? Às vezes, isso é outra coisa que a gente fala aqui no grupo e fala para. Os médicos falam. Ah, acho que a Valéria caiu. Não, fala. E congelou. Mas a gente fala muito sobre isso, às vezes o tratamento que você está fazendo não é para subir a sua plaqueta, é para manter a doença estabilizada, você não ter sintoma, você não ter sangramento. Não é necessariamente. Ah, ela caiu. Para a plaqueta em si. Porque é o que eu falei, eu conheço pessoas que tomam um remédio há 30, 40 anos para PTI e a plaqueta não sobe. É uma pessoa que lida com a PTI há muito tempo, há muito tempo. Então, ela não está mais fazendo tratamento para a plaqueta subir. Ela está fazendo tratamento para se manter saudável, para se manter com a doença estável, para não ter uma hemorragia cerebral, para não ter uma hemorragia interna. É nessa questão também. Aí, acho que a Valéria caiu, a internet. E a doutora Valéria caiu. Vou esperar ver se ela volta. Eu vi que tem muitas perguntas aqui. Pera, vou ver se ela volta, gente. A Rafaela entrou. A Ana Cris Lima. Nossa, que saudade. A Terlúcia. Vamos ver se a doutora Valéria volta. Mas ela não voltou ainda. Se ela voltar, a gente continua aqui. Acho que ela voltou. Pronto. Pronto. Pronto, ela já está conectando. Pronto, voltou. Tinha caído essa internet, eu acho. Voltou. Ah, então eu vou te perguntar, porque já estamos com 45 minutos e o Instagram ele permite 59, né? Depois ele para a live. Então eu vou te perguntar sobre o luto. Isso. Porque assim, nós temos muitas mães aqui no grupo de pacientes que já faleceram, ou filhos de mães que faleceram de PTI, de pais que faleceram de PTI, irmãos, como aquela moça que entrou primeiro falou, meu primo faleceu de PTI. Então, como é que a gente lida com o luto quando tem uma doença assim, autoimune grave, assim? Como que lida com o luto? Primeiro, eu acho que a gente, de novo, né, a gente se encara o que sente, né, e ver qual é a tua forma de encarar o luto. As pessoas às vezes falam, nossa, o luto é de 6 a 2 anos, né? Nossa, tem etapas pro luto. Primeiro eu faço isso e... Tá bom, gente. Ok, existem alguns padrões até pra gente ler, pra gente entender um pouquinho sobre as coisas, é muito legal. Só que qual é a tua forma de encarar o luto? Qual é a tua perda? Qual é o tamanho da tua dor? Como você elabora? Então, tem pessoas que às vezes no primeiro momento, os primeiros meses estão bem, estão encarando, e é a forma delas, elas vão sentir depois.
E tem pessoas que, às vezes, eu já recebi pessoas que vivenciaram a morte de pessoas queridas depois de 10 anos. Ela entrou em luto 10 anos depois. Então, assim, não tem forma. Agora, qual que é a tua forma? O que que você perdeu? O que significa aquilo? E, de novo, a gente tem que entender que todo dia a gente encara as questões existenciais da vida e da morte. Quando a gente dorme é um tipo de morte, quando acorda é um tipo de vida, né? É como se fosse vida e Sim. morte. Não é assim? A gente tá com fome, a gente precisa nutrir para poder continuar vivo. E quando a gente tem possibilidades de perdas, como a PTI, que você, quando está em crise, o primeiro pensamento que vem é morte, eu imagino, não é, Marília? É. Né? Quando você vê, você abre o seu exame e você vê lá 10 mil, 8 mil plaquetas, você fala, meu Deus, tô lutando pela Então, e vida. Aliás, eu sempre falei essa frase, lutando pela vida, lutando pela vida. E é uma luta. E primeiro é aceitar que aquilo existe, e falar sobre perda, e falar sobre a morte. E, de novo, não é para todo mundo no megafone. É você fazer uma rede de apoio, você encontrar pessoas que possam, que você explique, olha, eu estou precisando só que você me ouça. Eu preciso falar da pessoa que eu perdi. E buscar grupos, tem muitos grupos de apoio. Tem. Existe. Que Hoje em nem a dia o gente. Google te dá. Vocês, né, para a questão da PTI, você é uma pessoa que está sempre firme e forte. Eu te vi em momentos que você não estava bem, mesmo assim você lutando, e você é uma pessoa que, apesar de muitas vezes ter podido parar pelos empecilhos, você seguiu. Em todos os sentidos, né? Eu sei a tua história. Então, assim, mas tem pessoas que não conseguem, tudo bem. Ninguém é obrigado também a Ninguém é encarar obrigado. tudo. Ninguém é Não obrigado a é isso. tá bem todo tempo. Eu só tô te falando minha admiração por você e por você manter esse grupo e manter essas pessoas que estão aí confiando em você, né? E quem te ajuda também nisso tudo. Então, como lidar com luto? E o pior, como lidar com luto agora, né? Uma pandemia. É que Então, você não olha, consegue. então assim, eu acho que são os recursos. Você ter contato com as pessoas, se você percebe que você está se isolando, né, mesmo em luto, então é o luto e a tristeza, você está se isolando, não se isola, tenta buscar ajuda, então ou se isola um pouco, mas busca ajuda, porque cada um tem seu tempo. Então, assim, lidar com o luto é lidar com a vida e com a morte, a gente está nesse processo. Ixi, travou de novo. Peraí. É o meu? Travou? Não. Valéria. Gente, vocês estão me ouvindo? Valéria, tá me ouvindo? É, Oh, voltou. tá. Eu não sei se Não, foi gente, a claro. internet Tá tá ruim em claro? São Paulo, tá? Eu não sei se todo mundo é de São Paulo que tá aí, mas hoje a internet em São Paulo já caiu, a Claro caiu várias vezes, não foi só comigo, não é só com a Valéria, é com várias pessoas. Acho que a internet, quando chove em São Paulo, não tem internet, basicamente. Bate um vento aqui. Então, Bom, só para a gente finalizar, tá caminhando para o final. Marília, só para finalizar. Então, essa questão Tá. do corpo, das dores, não se feche, busque ajuda. Né? Eu acho que ouvir uma live pode ajudar, pode perguntar para alguém que já viveu aquela doença, já viveu aquela angústia, é importante, né? É isso. E hoje em dia a gente tem muitas opções. Tem muitas opções. Só que você tem que ter um movimento de busca. E o que acontece? A gente fica geralmente sem saber por onde buscar e fica só na dor. E é difícil, porque a dor ela imobiliza, né? A hora que a gente tem uma dor, a gente para. Eu acho que também a rede de apoio, né, Valéria? É importante. Ixi, tá caindo de novo. Ai, gente. A internet não tá boa, não. A minha tá. Vocês estão me vendo, né? Voltou. Tô aqui. Não, eu acho assim, que tudo que a gente falou aqui é importante destacar para a gente aprender a lidar com a doença no sentido de não jogar em nós uma culpa. Quando alguém vem me falar, principalmente religiosos, né? Eu sou uma pessoa religiosa, né? Acredito muito em Deus, você sabe disso. E quando mas cada um tem sua própria religiosidade. Eu acho que quando algum religioso que não passa por uma situação como a nossa vem falar coisas como você precisa de Deus, ou você precisa ter fé, ou tudo que está acontecendo é porque você não acredita. E não é verdade, gente, não é verdade.
as pessoas são... Eu acho que as que conseguem ir adiante numa situação grave como essa são as que mais têm força, as que mais acreditam, as que mais têm fé, porque é muito difícil seguir adiante quando você tem uma doença como a PTI. Então, principalmente quando você está lá com 5.000, 2.000 plaquetas, 0 plaquetas, que a gente sabe que tem vários pacientes que já tiveram 0. Então, eu acho que essa culpa a gente não tem que carregar. Tira essa culpa. Antes de mais nada, é uma doença biológica que acontece no nosso corpo. A gente não tem esse poder de controlar nossas células, né, Valéria? Porque também o ser humano acha que tem poder de controlar a própria célula, né? A gente não tem esse poder de controlar nossas células, gente. Então, por favor, vamos também pensar nessa questão de nós não somos donos de tudo que... Assim, não temos como controlar o controle. Não temos como controlar as células do nosso corpo para não ter a PTI. Isso foge. E a emoção, quando a gente fala assim, você tem que se controlar, você não pode desenvolver, porque você fica nervosa. A gente ouve dizer, eu não posso ficar nervosa porque senão... Não, num contexto que você entende que aquilo é uma expressão, né, e você consiga absorver isso como uma vivência, e você tá cuidando do que você sente, e às vezes sentir é explodir um pouco também. Sim. É chorar, é rir, sei lá, né? Cada um vai buscar. Agora, essa cobrança que a gente tem de que todo mundo sabe qual é o melhor caminho é cruel, porque traz culpa no outro. Porque a pessoa fica assim, eu não sei fazer, e alguém sabe o que você... Como aqui? Então, assim, eu queria... você estava fazendo um resuminho, eu vou só colocar, assim, o que é importante eu falar. Quando fala assim, como lidar com as emoções, que foi o tema, né, Marília? Sim. E assim, como lida com as emoções? Você precisa ver suas emoções para ver o que você faz com elas. Se você vivencia, se você reorganiza, o que você faz? Mas você tem que sentir. E se centrar, um dos caminhos é você se conhecer. Tem pessoas que usam outros recursos, yoga, sei lá, né? Tem um monte de possibilidades. Meditação, vai correr, mas não é terapia psicológica. Terapia psicológica é outra coisa. Mas tudo que você puder buscar para se centrar e para se colocar um pouquinho mais para você mesma, e não é do jeito do outro. Porque não é do jeito do outro, é o jeito que você encontra. E para isso você tem que se acalmar, você tem que se centrar e ver o que você tem que fazer. Mas para isso você tem que se olhar. E isso é muito difícil, porque a gente sempre quer que alguém venha. Eu fiquei pensando nisso, né? Bom, eu faço. Eu vou falar assim, 5 passos para você encarar as emoções e não ter depressão. Gente, tem pessoas que até sugerem, mas isso não é uma regra e talvez funcionou para ela. Então você pode ver se aquilo funciona para você. Mas eu acho difícil, porque cada um tem suas motivações, sua forma de lidar. E aí você está aberto para poder encarar novas formas de se adequar ao impacto que é um diagnóstico de PTI ou qualquer outro. E conviver dia a dia com isso. E não tem regra. Esse que é o problema e essa que é a angústia. De você sempre buscar. E tudo que você puder fazer de rede é importante. É isso. Doutora Valéria, eu queria te agradecer. O Instagram está me avisando, está acabando o seu tempo. Ok, Instagram. A gente usou o tempo todo, que bom. Queria te agradecer por você estar aqui participando com a gente. A gente teve gente do país todo que eu vi aqui, porque eu conheço o pessoal, teve gente do Nordeste, teve gente da Argentina, que é a Corações Púrpuras. Um beijo para você. Legal. A gente tem amigo do mundo todo, isso é muito bom. A live vai ficar salva, pessoal. Vou pôr na IGTV e depois vou tentar pôr no Facebook também, porque ele não vai automático, né? Tem todo um trâmite. Mas e fico à disposição. Gente, procure a doutora Valéria no Instagram. É @sica_Valéria Psicóloga, certo? Isso. Sabe mais que eu já deu branco. Eu sei tudo. Ela é maravilhosa, tá? Eu falo mesmo. Não é porque é minha amiga conhecida, não. Ela é suspeita. É porque é boa mesmo, tá? Já fui em curso com ela é muito boa mesmo. Então, gente, muito obrigada por todo mundo que estava aqui hoje. A live vai ficar salva. E se alguém tiver alguma dúvida ainda para a doutora Valéria e quiser mandar para mim no inbox, vocês me mandam que eu passo para ela. Não tem problema. Legal. Tá? Fico à disposição. Obrigada, Val. Obrigada, gente. Obrigada por me ouvirem. Vou encerrar. Pera.